Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Bom Conselho, Rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, Rogai por nós. Pai. Alguns avisos. Primeiro, o Dom Tomás recomendou que durante este retiro, não, das senhoras, que vai terminar no domingo, não, perdão, ou seja, amanhã, segunda, perdão, vai terminar terça-feira às 8 da manhã, não? Termina. Então, durante esse tempo, guardar silêncio, não? Foi a recomendação de Dom Tomás, não? Ou seja, meditar, pensar, esquecer os problemas, não sei, de casa. Então, esquecer e só dedicar-se nesses dias a refletir, não? Refletir sobre as conferências, sobre a salvação da alma, da própria alma, não? Então, dedicar-se de todo, não? De todo o coração a estes dias, não? Porque nós sempre temos dias livres para meditar, não? Sempre estamos com aquela carreira, não? Todos os dias, carreira, mas então, tentar nestes 3 dias estar recolhimento, refletir nas conferências, rezar e não falar só o necessário, não? Ou seja, como no mosteiro, não? Ou seja, para imitar a vida monástica, não? No mosteiro tem a regra do silêncio, mas não é uma regra absoluta, não? Não falar, não. Mas pode falar, mas só o necessário, só o que é necessário, não? E isso evita falar de coisas do mundo, não? De não sei, de esportes ou da família, nada, não? Então, vamos a fazer esse esforço. E sobre o jejum também, que às vezes tem dúvidas, não? O jejum, como o jejum, que dias pode fazer jejum? Porque essa legislação do jejum mudou, não? Mudou. E só ficou a obrigação estrita, não? Na quarta-feira de cinzas, não? E na sexta-feira santa. É a obrigação, não? Abstinência e jejum. Abstinência é não comer carne. E jejum é fazer uma comida normal por dia. Geralmente o almoço. E de manhã e à noite, uma pequena refeição, um pequeno lanche, não? Pode ser um café, leite, pão e fruta, como faz no mosteiro, não? No mosteiro não tem leite, só tem café e fruta. No mosteiro, não? Isso durante toda a quaresma no mosteiro, não? E então, essa é a obrigação. Mas os que quiserem, tiverem condições de fazer, não? Durante a quaresma, não? Como era antigamente, não? Antigamente era quarta, sexta e sábado. Mas só aqueles que não é obrigatório, não? É para aqueles que quiserem e puderem, não? Então diferenciar de abstinência e jejum. Às vezes tem jejum, mas pode comer carne. Não tem abstinência, não? Às vezes tem jejum e abstinência, as duas coisas, né? Não comer, fazer jejum e não comer carne. Então, quarta-feira de cinzas e sexta-feira santa é jejum com abstinência.
Então, os outros dias então, são livres. Né? E também tem a obrigação, também, segundo o costume do Brasil, né? Todas as sextas-feiras do ano é abstinência, não tem jejum, só abstinência. Mas essa obrigação não é sobre pecado mortal, ou seja, se nós faltamos a isso, cometemos pecado mortal? Não. Mas é bom guardar esse costume. E se por esquecimento comeu carne, ou foi convidado, não foi visitar uma pessoa, deu carne, etc., para não ficar incomodando a pessoa, não, aí tem que aceitar, não? Então, depois pode compensar com uma oração. Uma oração. Não tem uma regra fixa, rezar o quê? Não? Que rezar, não? Mas eu penso eu, não? Rezar uma dezena já compensa, não? Ou seja, fazer algo para reparar isso não? Que não é grave. Bom, então, o tema da conferência de hoje é da vida familiar e do espírito de oração e sacrifício. Então, a vida familiar, não? Então, o homem é um ser social. Também um animal racional, não? E podemos acrescentar social. Ele foi criado para viver em sociedade. Não pode ficar sozinho, não? Sozinho ele perde o equilíbrio, não? Tem exceções, não? Aqueles anacoretas, não? Os religiosos que se consideravam só, viviam sozinhos, mas depois de ter uma vida de comunidade, vários anos de experiência em comunidade, já estão aptos para viver sozinhos. Mas viver sozinho assim, por sua própria decisão, e sem ter uma experiência de comunidade, é perigoso. Não? Pode ser um engano do demônio. Não? Então, sem o auxílio da sociedade, o homem não poderia chegar à plena satisfação de suas necessidades, ao completo desenvolvimento de suas faculdades. E por isso, não, na sociedade há padeiros, não, há marceneiros, todo tipo de... Porque a gente não pode fazer isso tudo, não? A gente necessita dessas pessoas, não, que formam parte da sociedade para cumprir as suas necessidades corporais, né, materiais e espirituais também. Não? No caso, seriam os padres. Não? As pessoas precisam dos padres, dos sacramentos, para a sua santificação. Então, a família é uma sociedade. Vimos já que a família é a imagem, um reflexo das relações das pessoas da Santíssima Trindade. Vimos ontem. E a Sagrada Família deve ser o modelo de toda a família. A Sagrada Família é chamada por alguns autores a Trindade terrestre. A Trindade celeste, não? Pai, Filho e Espírito Santo, e a Trindade terrestre, modelo de todas as famílias, São José, Maria e Jesus. São José tinha a missão de ser o chefe, a cabeça da família. E como todos sabemos, a cabeça é a parte superior do corpo. Não? Evidente. Não só do homem, mas, se nós observarmos, também na maioria dos animais. Não? Onde está, aí na cabeça,
está o órgão que comanda todos os movimentos do corpo, não? O cérebro. Não? E também estão os 4 principais sentidos. E o 4, não? Vista, ouvido, olfato e gosto. Porque o tato está em todo o corpo. Não? Está em todo o tato. E nossa inteligência também, podemos dizer, reside na cabeça. Pois nós mesmos o comprovamos quando dizemos, por exemplo, devemos usar a cabeça, não? Isto é, a inteligência, não? A mulher é como que o coração desse corpo. Pois a função do coração é vivificar, né, pelas pulsações, né, todo o corpo, através da corrente sanguínea e por meio das veias. Né? As veias estão em todo o corpo, né, que por meio delas o sangue corre e vivifica os membros, todos os membros. Né? Um membro que já não tem corrente sanguínea morre, não? Seca. Então, essa é a função do corpo, não? Vivificar todos os membros do corpo. Vamos dizer uma comparação, né? O papel da mulher. Não? E é do coração que nasce o afeto do amor, pois o amor é representado pelo coração. Isso não é o Sagrado Coração de Jesus, né? Imagem do amor, né, de Deus para conosco. Né? Deus mesmo, né, tomou como imagem do amor o coração, seu coração. E os filhos seriam como as mãos e os pés, para instruí-los nas boas obras. E vemos, pois, que o mesmo corpo podemos considerá-lo como uma família. Daí chegamos à conclusão que a família é um corpo organizado, onde cada membro tem uma missão a cumprir. E todos são necessários para o bom funcionamento do corpo. E quando algum membro do corpo está doente, todos os outros membros participam, né, dessa doença. Né? E isso tem relação com o que eu dizia ontem, não? Todos nós temos uma missão a cumprir nesta vida. Não? Somos como sementes destinadas a ser semeadas na terra, do estado de vida a que Deus nos chamou. E todos sabemos por experiência que cada espécie de semente, não? Laranja, abacaxi, requer condições propícias na qualidade da terra, do clima, pois não todas as sementes dão fruto em toda espécie de terra ou em todos os climas, mas umas dão seu fruto em um tipo de terra mais escura, né? Outras em outro. Umas dão fruto em clima quente, outras em clima frio, etc. Não? Pois para que a semente dê seu fruto, 100%, né? Como diz o Senhor, deve, pois, cumprir com esses requisitos. Do contrário, dará frutos, sim, mas não serão bons para o gosto, não? Para saborear. Pois de doces que deveriam ser, serão um pouco azedos, não?
uns mais que outros, não? Assim. E por isso o Senhor gosta das parábolas, não? E Ele falou muitas parábolas sobre a semente, não? E Ele falava também que o reino dos céus é semelhante a um pai de família, não? Muitas vezes comparou o reino dos céus a um pai de família, ou seja, a família. E Ele mesmo é o autor, o criador da família. Porque nosso Senhor mesmo nasceu dentro de uma família. Bem podia nascer, criá-lo assim, não sei, fora de uma família, mas Deus mesmo respeita as leis que Ele estabelece, não? E Deus mesmo, não? Jesus, não? É o legislador, todas as leis da natureza, e Ele mesmo se fez súdito da lei. Então, daí a importância, então, eu falo isto, pois, então, só em boa terra é que daremos bons frutos, né? Mas, se não estamos em boa terra, está tudo perdido? Não. Porque o que acontece quando uma árvore não dá bom fruto, não? Então, vem o agricultor, né? O dono, e ele vai, e cava, coloca adubo, e dá todos os cuidados para que melhore, né? Então, assim, uma imagem, não? De que, então, se estamos semeados em uma terra não boa, então, melhorá-la com o adubo da penitência, não? Da oração, das boas obras, não? Do sacrifício, o espírito do sacrifício. E por isso, o tema, não? Do espírito de oração e sacrifício na família. Agora, um pouco da oração em família. Então, ontem também falei do meio para restituir a família, que é a oração, não? Restabelecê-la em suas condições normais. Hoje em dia, tão esquecida, não? Os valores da família, não? Então, é a oração, e não só a oração individual de cada membro da família, mas principalmente a oração em comum de toda a família, de todos os membros. Então, é a oração que vai vivificar esse espírito da família, vai sobrenaturalizar e ajudar a dar esse bom fruto que Deus pede, não? Porque de cada um de nós, Deus exige um determinado fruto, não? Uns 100 por um, outros 60, como diz a outra parábola, não? Mas nós devemos temer não dar esse fruto que Deus quer de nós, não? Ou mesmo não dar nenhum, não? Como aquele também que enterrou seu dom, não? Tanto a semente como os dons, que ele tem uma parábola, várias parábolas que falam da semente, tem outras que falam dos dons. Mas, no fundo, é a mesma ideia, não? Então, na parábola dos dons,
Um recebeu 100, outro 60, e outro 5 por um. Né? E esse que recebeu menos foi e enterrou seu dom. Né? Foi enterrar seu dom. E não deu fruto. Né? Então, e não dando fruto nenhum, né? Aí então nos tornamos, como por assim dizer, criaturas que não cumprem com sua função para a qual foi criada. Não? E todos nós fomos criados principalmente para servir, amar a Deus e, mediante isso, salvar a nossa alma. Ou seja, falo mediante isso porque nós só salvamos a nossa alma se nós cumprimos com a vontade de Deus, né? Com nossas obrigações de Estado, não? De casada, como mãe e como esposa. Só assim. Né? Então, nós tornamos inúteis se não cumprimos com essa função. E um exemplo clássico é o relógio. Não? Eu posso ter um relógio muito bonito, que tem pedras preciosas, não? Aí, bonito, mas ele não marca as horas. Ele não cumpre com sua função. Por muito bonito que seja, não serve, não? Então, assim nós também, não? Então, devemos temer, não? Temer de não dar fruto nenhum. Não? Mas, então, e a oração vai ser como o canal pelo qual receberemos as graças que Deus nos tem preparadas. Mas Ele quer a nossa cooperação. Ele bem sabe o que nós precisamos. E sabe, não? Mas Ele quer que nós peçamos. Por isso Ele disse: pedi e recebereis. Né? Batei a porta e ela se abrirá. Né? Procurai e achareis. Logo, se não pedimos, não recebemos. Deus quer nos dar, então, como eu disse, mas Ele quer que nós reconheçamos nossa dependência. Somos criaturas, Ele é nosso Criador e temos tudo o que temos, o que recebemos dEle, tudo. Então precisamos da sua graça para cumprir sua vontade. Porque Ele mesmo disse: sem mim nada podeis fazer. Nada. Nada de bom. Então, mas e a oração? Então, as graças nos vêm por meio da oração. E quem é a dispensadora de todas as graças? É Nossa Senhora. Ela, não? Ela, por ela, iremos mais facilmente para Jesus. E foi por ela que Jesus nos foi dado. Ela foi a mãe de Deus. Então, ela nos deu Jesus e foi por meio dela também que foi realizado o primeiro milagre em ordem da graça. Quando Nossa Senhora concebeu, pelo anúncio do anjo, ela ficou informada aí que sua prima Isabel, já idosa, não? Já na idade de não ter filhos, ela já tinha concebido e já estava no 6º mês. Era São João Batista, não? Isso foi como uma prova, não? Porque para Deus, diz o anjo,
não há nada impossível. Porque o Senhor tinha uma como dúvida, não? Como será isso? Pois eu não conheço varão. Não? Então aí vem que o Espírito Santo será como quem vai germinar nela, não? Nossa Senhora. Vai ser o esposo. Então, ela, ficando sabendo sobre isso, ela imediatamente foi a visitar a sua prima Isabel. Assim diz a Escritura, não? Logo, depressa foi. Foi o superior ao inferior. Não? Geralmente é o inferior que vai superior. Não? Nossa Senhora é superior porque é a mãe de Deus. Não? Mas ela foi talvez com São José, fizeram essa viagem, e chegando perto de sua prima, logo escutando a sua saudação, diz a Escritura, o menino que estava no ventre de Isabel, não? Saltou de alegria, diz. Saltou, ficou, o menino ficou cheio do Espírito Santo. Logo que escutou a voz de Nossa Senhora. Ou seja, foi pela voz de Nossa Senhora que o menino, a criança que está no ventre, foi santificado. Também foi a presença, sentiu a presença de Jesus já. Então foi o primeiro milagre na Ordem da Graça. Não? Foi santificado São João Batista. E também na Ordem da Natureza, Nossa Senhora fez o primeiro milagre através de Jesus. Foi nas bodas de Caná, não? Quando converteu a água em vinho. Ou seja, ela viu a necessidade que tinha de vinho, o casal, e foi Nosso Senhor, e não falou diretamente, não? Faz um milagre, não? Foi indiretamente, não? Falou, não tem vinho. E o Senhor compreendeu, não? Compreendeu, e então o Senhor reclamou um pouco, não? Reclamou, não? E falou, mulher no sentido, ou seja, falando, não foi uma palavra de desprezo, não? Mas com todo respeito, não? E disse que temos a ver nós com isso. Ainda não chegou a minha hora. Mas em vista de ser a mãe de Deus, Jesus, então vai antecipar seu primeiro milagre, convertendo a água em vinho. Então temos aí o papel importante de Nossa Senhora em nossa santificação. Né? E será por ela também que nós iremos a Jesus. Né? Foi por ela que Jesus veio a nós. E será por ela que nós iremos a Jesus. Né? Que nós também, e por meio dela, que nós alcançaremos a vitória de nós mesmos, não? De nossos defeitos, é por meio dela. Porque também foi Nossa Senhora, que era a imagem, não? Da mulher que fala no Gênesis. Depois de ter pecado Eva, não? E feito pecar Adão, não? Adão, depois do pecado, por um engano do demônio, então Deus amaldiçoa a serpente. E diz, porém, inimizades entre tua descendência, falando da serpente, e a descendência da mulher. Para a mulher, mas se refere a Nossa Senhora. Não? Então, tu andarás, diz a serpente, sempre
arrastrado, não? Andarás por terra. Aí se vê, não, que os filhos do demônio só pensam nas coisas da terra. Não? Como os que não têm intelecto, não? Os animais. Não? Os animais raramente elevam os olhos para o céu. Não? Os animais. Só o homem, não? Tem essa faculdade, não? Mas os animais só veem o terreno. Então, vivem como esses homens, vivem como que se não tivessem intelecto, não? E mesmo os salmos dizem, não? Então, são comparados, dizem, desprezam a graça de Deus, os homens de Deus, e são comparados como os que não têm intelecto, os animais que comem o feno da terra, não? Então, e depois disse, tu estarás à espreita de seu calcanhar, para mordê-la, mas ela te aplastará a cabeça. Aí já vemos o triunfo, não? Que fala em Fátima, não? Da Senhora, não? Ao final diz, meu coração imaculado triunfará. Esse triunfo já está em germe aí no Gênesis, não? Então, porque diz, ela te aplastará a cabeça, não? Será o triunfo, não? A Senhora aplastará essa cabeça, e é figura também de Judite, não? Judite que cortou a cabeça de Holofernes, que era a imagem do diabo, do demônio, não? E com sua própria espada, não? Rezou tudo e cortou a cabeça, não? Figura também disso que aplastou, por assim dizer, a cabeça da serpente. Então é por ela que o triunfo da igreja virá. E também o triunfo da família, não? Para restaurá-la, restituí-la à sua pureza. Então, a importância de Nossa Senhora, a devoção de Nossa Senhora, a devoção a seu Imaculado Coração, que é o último recurso que Deus dá, segundo as palavras de Soros Lúcia, não? Lúcia. É o último recurso que Deus dá, a devoção a seu Imaculado Coração. Deus quer estabelecer, falou a Lúcia, no mundo a devoção ao meu Imaculado Coração, pela conversão dos pecadores. E o meu coração será o teu refúgio que te conduzirá para o céu. Então, a importância também do rosário. Porque Nossa Senhora, então, ela é a dispensadora de todas as graças. Mãe da Divina Graça, dizemos nos ladainhas, não? E Deus estabeleceu que Nossa Senhora fosse, então, a que distribuísse as graças para cada um de nós. E o que aparece também na imagem Nossa Senhora das Graças, não? O Senhor está com os braços estendidos para baixo, e de suas mãos, não? Dos dedos, saem raios de luz, não? Mas tem alguns dedos que não saem, não? E ela mesma disse que são as graças que não pede para ela, não? Então, a devoção, então, a importância, então, e a oração mais agradável a Deus é a oração do rosário do terço. E algumas promessas, não? Do rosário.
Então, algumas promessas do Rosário que Nossa Senhora deu a São Domingos de Gusmão, que foi começou a devoção, não? do Rosário. Diz: a todos os que rezarem meu Rosário com devoção, prometo minha proteção especial e grandíssimas graças. Aquele que perseverar na oração de meu Rosário receberá uma graça insigne. Não? A graça da santificação, não? Que é a graça que mais precisamos. O Rosário será uma defesa poderosíssima contra o inferno. Destruirá os vícios, libertará do pecado, dissipará as heresias, os erros dentro da família. O Rosário fará florescerem as virtudes e as boas obras, e obterá para as almas a mais abundante misericórdia divina. Fará que nos corações o amor ao mundo seja substituído pelo amor a Deus, elevando-os ao desejo dos bens celestes e eternos. Quantas almas se santificarão por esse meio? Quem se confia a mim por meio do Rosário não perecerá. Não se condenará nesse sentido, não? Quem rezar meu Rosário com devoção, meditando seus mistérios, não será oprimido pela desgraça. O pecador se converterá, por duro que seja, não? Por duro que seja, o pecador se converterá. O justo crescerá em graças e se tornará digno da vida eterna. São várias promessas, né? Aqueles que rezam o meu Rosário encontrarão durante sua vida e em sua morte a luz de Deus e a plenitude de suas graças, e participarão dos méritos dos bem-aventurados. Alcançarão a vida eterna. Libertarei muito prontamente do purgatório as almas devotas ao meu Rosário. Os verdadeiros filhos do meu Rosário gozarão de uma grande glória no céu. O que pedirem por meio do meu Rosário, obterão. E principalmente graças que dizem respeito à nossa salvação, não? Santificação. Graças materiais, pode ser também, não? Com tal, mas não é tão. Não? Deus quer que nós peçamos, mas que peçamos principalmente pela nossa salvação, não? Pela vitória de nossos defeitos. Os bens materiais às vezes não convêm, e às vezes Deus, não que sejam, às vezes são contrários, nós não percebemos que não vão ajudar a nossa santificação, então Deus vê que não são necessários. Aqueles que defenderem meu Rosário serão socorridos por mim em todas as suas necessidades. Bom, então tem outros. Então, e para que nossa oração seja bem feita, não?
deve cumprir com certas condições, não? Então devemos rezar com humildade, com confiança e com perseverança. São os 3 requisitos, não? Com humildade, reconhecendo o nosso nada, não? Somos pobres, pecadores. Temos necessidade de Deus. Ele é o sumo bem. Reconhecer, então, nossa necessidade que temos de Deus. É a humildade. Depois, confiança. Confiança, sabendo que vamos ser atendidos. Quando? Não sabemos. Nós só devemos rezar e deixar o resto nas mãos de Deus. Rezar. Então, com muita confiança e sofrer as demoras de Deus. E, não querer já ser atendidos, então não perde o ânimo, porque Deus não me atende, será que Deus não cuida de mim? Começam a duvidar, não? Começamos a duvidar. Mas aí, então, a confiança. E depois, a perseverança. Perseverar, não? Perseverar de dia e de noite. Isto é, tanto quanto estamos bem, com devoção, com vontade de rezar, quando estamos tristes, desanimados, tentados, de dia e de noite, em todo o tempo. Não descurar, porque quando estamos tentados, é mais meritório rezar, porque aí estamos demonstrando a nossa fidelidade. Estamos dizendo a Deus, eu não rezo só quando estou com devoção, mas também quando estou passando uma tribulação. Então, quanto mais necessidade temos de rezar, porque o ordinário que acontece é que estamos desanimados, então aí já não temos vontade de rezar e deixamos a oração. E se descuidarmos a oração, o demônio é esperto, não? E ele quando estamos desanimados, tristes, é um sinal de que o demônio está em volta de nós. Como dizemos todos os dias em completas, que é a última oração litúrgica, não? Do mosteiro. Não? Dizemos, irmãos, sede sóbrios e vigiai. Porque o vosso adversário, o diabo, como leão rugente, anda em volta de vós, procurando quem devorar. Ele só anda em volta de nós. Ele não se lança, não? Está espreitando, não? Então, mas é porque ele, nesse sentido, ele não obriga a ninguém a pecar. Não? Ele deixa a nossa liberdade. Ele só tenta, por isso é um tentador, não? Tentador, insinua. E de nós depende, não? De nós depende ou aceitar ou rejeitar. Não? Ele apresenta, não, como um exemplo, não apresenta o pecado, não, a tentação, não, como um prato gostoso, não? Então, de nós depende aceitálo ou rejeitá-lo, não? Bom, então, temos esse cuidado, não? Então, depois ele continua e dá a solução, não? Ao qual o demônio, não? Resistir fortes na fé. Resistir fortes na fé. Ou seja, resistência, força e oração. É a solução, não? Então, resistência, aqui estamos na resistência, não? Então, e depois, fortes, com força, não se deixar vencer pelo desânimo,
rezar, fazer sem violência. O Senhor disse, o reino dos céus exige violência. E só os violentos arrebatam. Nesse sentido, não? Fazemos violência a nós mesmos. Não? E depois, então, resistir fortes na fé, na oração. Quando estamos tentados, quando estamos tristes, e quando nós devemos lembrar-nos da oração. E Deus mesmo permite isso. Permite, e para nós parece que Deus está longe. Mas Deus, ao contrário, está perto. Não? Está perto. E é o que aconteceu aos discípulos, estando eles em uma barca e o Senhor dormindo. Não? Nisso se levantou uma grande tempestade no meio do mar e parecia que as ondas do mar enchiam a barca e a barca ia naufragar. Mas o Senhor dormia. Não? E os discípulos alarmados, aterrorizados, foram ao Senhor e fizeram uma oração. Não? Todo pedido é uma oração. Não? Fizeram uma oração em que disseram, Senhor, acorda, salva-nos que perecemos. O Senhor acordou, mas ele sabia o que estava acontecendo. Não? Ele é Deus e homem. Não? Ele, como homem, dormia, assim, mas como Deus, sabia o que acontecia. Não? Mas estava provando os seus discípulos. Não? Então, que foi a resposta que Nosso Senhor deu a seus apóstolos? Homens de pouca fé, por que duvidais? E ao ponto, não? Ouviu a oração, não? De Pedro, não? Dos seus discípulos, e ele ordenou aos ventos e ao mar, e ao ponto seguiu-se uma grande tranquilidade. Assim, então, assim, para nós também, assim, parece que Deus está longe, mas não, Deus está aí. Né? Está dormido, mas está aí. Né? Então não perder confiança, o desânimo e fazer o que fizeram os discípulos, né? Rezar, acordar, Senhor, né? Que naufragamos, né? Estamos a ponto de naufragar. Né? Então, Ele atenderá a nossa oração, seremos ouvidos. Né? Então, é isso. E também em um salmo de completas, também, nesse mesmo ofício, não? Litúrgico, tem uma frase que eu gosto muito, que se refere a isso. Não? Então fala assim o salmo, ele clamará a mim, como isso os discípulos, não? Clamaram pela oração. Não? Ele clamará a mim durante a tentação, não? E eu o escutarei, ou seja, eu atenderei seu pedido. Não? Os salmos são tão concisos, não? Mas encerram muito sentido. Não? Então, ele acudirá a mim, não? E eu o atenderei, né? Ouvirei sua oração. Depois continua, com ele estou durante a tribulação. Então, Deus está aí, presente. Depois diz, o livrarei e o glorificarei. O livrarei da tentação, não? E o glorificarei. Ou seja, depois dessa provação que Deus permitiu, para que nós superemos, não? Com a sua graça, não? Então, o glorificarei. Ou seja, ele ganhará méritos. Depois, o livrarei e o glorificarei, glorificava eu, e lhe mostrarei o meu Salvador. Ou seja, isso será, vemos aqui também uma participação, a graça é isso, não? A participação da vida divina. Mas essa
lhe mostrarei meu Salvador, se refere principalmente depois de passar esta aprovação aqui nesta terra, não? Veremos a Jesus, o Salvador, não? Face a face. E lhe mostrarei o meu Salvador. Será o prêmio, não? O prêmio, mas o prêmio só é dado para aqueles que lutam, não? Que combatem. E em outra parte disse, e todo tem ligação, não? Diz, feliz aquele que sofre a tentação. Feliz, né? Diz o apóstolo Santiago, na epístola. Para nós, a tentação é uma coisa contrária, não podemos pensar, não? Coisa contrária. Mas a Escritura, Deus, por boca do apóstolo Santiago, diz, feliz aquele que sofre a tentação. Porque uma vez provado, ou seja, uma vez que tenha resistido, superado com a graça de Deus, receberá a coroa. No mesmo sentido, não? Ganhará méritos. Não? Então, Deus permite que passemos por tribulações para que recorramos a seu auxílio. Não? Às vezes uma pessoa que tudo vai bem, esquece de Deus, não resta. Mas aquela pessoa que está passando por dificuldades, aí ela recorre com Deus. E não só nas dificuldades, mas em todo o tempo. Não? O que ele estava dizendo, não? Que diz no Salmo, não? Bendirei ao Senhor em todo o tempo. Não? Tanto de dia como de noite. Então, a oração em comum na família é muito importante, e principalmente o rosário. Não? O rosário, mas mesmo a igreja, não? A igreja tem dias específicos para, em uma semana, rezar 2 rosários e uma dezena. Não? Segunda, terça e quarta, um rosário, não? Quinta, sexta e sábado, outro rosário, e domingo, uma dezena. Não? Então, digo isso porque o mínimo seria rezar 1/3. Não? O melhor seria um rosário, não? Mas o mínimo, 1/3. Não deixar passar o dia sem deixar de rezar pelo menos 1/3. Não? Então, encomendar-se na Senhora, dedicar-se, apresentar-lhe a ela todos nossas preocupações, cuidados, como ela, talvez alguém nas bodas de Caná, talvez alguém foi para a Senhora e lhe disse, não tem mais vinho, não tem mais vinho. E assim também nós, digamos a Nossa Senhora, não tenho mais paciência, não tenho mais caridade, e ela vai falar com o Senhor, interceder por nós. Então, assim, e assim levar essa cruz, essa cruz do matrimônio, uns mais pesadas, outros menos, mas é uma cruz. Porque não há Jesus sem cruz. Onde está Jesus, sempre está a cruz. Cruz. E em toda a vida, tanto no matrimônio como na vida religiosa, tem cruzes, para uma vida de solteiro também, sempre há. Todos, um de nós, tem uma cruz a levar e deve levar com paciência. Com paciência, digo, ou seja, não deve murmurar, reclamar, porque aí perde-se o valor. O valor de nossas obras já perde, perde-se o valor, porque Deus vê o nosso coração que murmura. Então, levar com muito ânimo, e Deus ama aquele que dá com alegria. E aí um exemplo é Nosso Senhor, Ele levou a sua cruz, levou, não porque
merecia, não, ao contrário, não, ele era filho de Deus, não, como filho de Deus, não tinha nenhum pecado. E ele o levou por nosso amor, não, para salvar-nos. O levou por nosso amor, tanto sofreu por nós, que sem merecê-lo, e tanto ele fez por mim, que devo fazer eu por ele. Não? Então, amor com amor se paga. Então, os exemplos assim, e Nossa Senhora também sofreu muito, ela foi a corredentora. E ela estava ao pé da cruz. Então, o exemplo, não, para as senhoras é Nossa Senhora, é a Virgem Maria. Não? Imitá-la, então, e o meio, porque a santidade se resume na imitação de Cristo. Na verdade, quem foi a quem melhor imitou a Nosso Senhor Jesus Cristo? Foi Nossa Senhora. Não? Foi um modelo acabado, não? Que imitou a Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós devemos ser imitadores de Nossa Senhora. Não? Imitar suas virtudes, e para isso precisamos da graça de Deus, e a graça se dá através da oração, através do terço, através da devoção de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Bento, rogai por nós. Santa Escolástica, rogai por nós. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.